Eu queria que a gente seguisse para a questão que está colocado no slide. Agora a gente vai começar a falar de organização de oferta, né? E a pergunta é: qual o padrão de oferta uma rede local de unidades do PSF é capaz de atender, né? Do ponto de vista da distinção das ofertas de urgência e emergência, de livre demanda e programado, tá? Eu acredito que um PSF montado exclusivamente em urgência e emergência é um PSF capenga, deficiente, porque ainda que exista demanda de urgência e emergência que justifique a oferta de urgência e emergência, mas há outras demandas que ultrapassam a demanda de urgência e emergência. Então, quer dizer, a demanda de urgência e emergência, ela existe, mas não é só ela. Então, organizar um PSF só com urgência, a mesma coisa no que diz respeito à livre demanda. O que eu estou chamando aqui de livre demanda? A lógica. O que eu estou chamando de livre demanda? Aquela lógica de organizar o serviço na lógica da fila e da ficha. Isso é que eu estou chamando de livre demanda. É o padrão de oferta ambulatorial que se distribui N fichas, 12 fichas, segura 2 fichas para ser de urgência e emergência, as outras 10 para atendimento naquele dia que o profissional tem que fazer. Uma pergunta que eu gostaria de saber é: como é que vocês... Existe distribuição de ficha e fila para pegar a ficha aí, interfere? Como é que vocês organizam a oferta? Ainda tem, né? A gente está tentando mudar esse panorama, tá? Eu acredito que esse ano a gente consiga, mas o ano passado a gente foi basicamente livre demanda. Pouco agendamento. Mas esse ano a gente vai procurar fazer, a gente não vai extinguir a livre demanda, né? Mas a gente vai procurar fazer o agendamento também. Eu estava pensando em cerca de 30% para esse ano por agendamento e o restante livre demanda. E assim, sucessivamente, até a gente conseguir atingir um padrão ideal. Ótimo. E, Vanderlei, quantas fichas um dentista tem que atender por dia de jornada? A gente tem colocado atualmente 10, né? 8 livre demanda e 2 urgências. Ok. Essa é a prática no país, né? Se 8 para 2 dando 10, ou se 10 para 2 dando 12, mas essa é mais ou menos a lógica da livre demanda, né? O outro padrão que a gente tem que considerar é se é ideal organizar um PSF só com o programado. E aí, o que eu tenho para considerar é que nenhuma das 3 situações são situações recomendáveis, né? Um PSF só na base da urgência e emergência, um PSF só na base da livre demanda, ou um PSF só na base do programado. O padrão inampiano, o padrão ancestral do atendimento ambulatorial da fila e da ficha, casa urgência e emergência com livre demanda, nessa lógica de reservar 2 fichas para urgência e emergência. Não é isso? Esse é o padrão ancestral. Esse aqui é o padrão Brasil prevalente, ok? Que prevalece país afora. Herança do antigo INAMPS, tá? É o padrão que a gente quer superar. Não tem sentido para mim organizar só programado urgência e emergência, porque num sistema, qual é o papel? Cada um deles tem um papel distinto. Sair desse padrão para ir para esse, anulando o esquema de fila e ficha, também não é uma coisa ideal. A gente preconiza que uma rede de atenção básica preencha as 3 ofertas. Como fazê-lo é o tema que a gente vai seguir desenvolvendo, né? Olha aqui, vamos para o próximo quadro.
vamos focar aqui na discussão. Deixa eu ver um negócio aqui. O meu equipamento está falando que você está conectado a 480 minutos. Deseja desconectar? Não. Vamos ficar mais um pouquinho. 480 minutos é um tempo considerável, né? Mas vamos em frente. Vamos tentar, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Tá? E aqui eu quero considerar as distinções entre os três graus, né? Quando a gente oferece urgência e emergência, nós estamos orientando a assistência exclusivamente numa ideia, a ideia de dor. O que a urgência e emergência faz é resolver o problema da dor, porque deixar uma pessoa com dor é algo anti-humanitário, não é isso? Deixar uma pessoa sofrendo à toa, sabendo que basta, né, um atendimento de urgência e emergência para cessar aquela dor, naquela urgência ou naquela emergência, é uma demanda que a gente tem por razões humanitárias, né? Então, a nossa responsabilização, se for do ponto de vista humanitário, basta fazer aquela fila lá na beira do barranco e sair extraindo os dentes, né? E resolvendo os problemas de dor da forma mais... quase que o barranco já é uma livre demanda, porque já forma uma fila ali, né? E na verdade, acaba acontecendo que você faz todos os procedimentos cirúrgicos necessários para cada pessoa, né? Você extrai tudo que pode extrair. É assim mesmo ou foi só comigo? Esse é o padrão mesmo? Extrai tudo. Infelizmente continua o mesmo. Pois é. Então tá. Então, vamos lá. Agora, se a gente tem uma baixa responsabilização com aquele estoque de dívida assistencial que foi acumulado no passado, com aquela prevalência, aquela quantidade de problemas que está represado, a gente, se tem uma baixa responsabilização em saldar aquela dívida, né, a livre demanda, ela se adequa. Por quê? Né? Porque a lógica dela é que para cada ficha você faz um procedimento, né? Você não vai dar um tratamento, você vai oferecer procedimentos. Uma pessoa, para conseguir concluir um tratamento na lógica de livre demanda, ela precisa entrar na fila várias vezes. E a gente sabe que isso é uma situação que desfavorece o desfavorecido. A fila não é equitativa. Quem é que pode ir várias vezes para a fila? Quem é que pode tentar várias vezes o atendimento? É o mais favorecido no seu dia a dia ou é o mais desfavorecido no seu dia a dia? Quem pode é o mais favorecido entre aqueles que precisam. A fila é inequitativa, né? Por quê? Porque ela acaba cobrindo mais quem é mais favorecido naquela mesma situação de demandar uma assistência por procedimento. Então, o padrão de livre demanda é um padrão inequitativo, porém, ele é necessário, eu vou justificar daqui a pouco por quê. Quando a gente tem uma responsabilização por saldar toda a dívida assistencial acumulada no passado, né, zerar com aquele estoque na caixa d'água, só tem um jeito da gente resolver isso. Tamanho é o problema que a gente está envolvido com ele. Se a gente não programar bem direitinho, com vistas a iniciar e concluir o tratamento, dar o tratamento completado, esse nome aqui é um nome carregado simbolicamente, tem anos de significado que foram se juntando à ideia de TC. Se esse nome causa repugnância em alguém, vale a pena a gente trocar esse nome para simplesmente a meta é alcançar a alta clínica. Iniciar o tratamento e alcançar a alta clínica naquele nível de atenção. Ok? O que acontece?
Se urgência e emergência humanitária, se a programação é a forma que a gente tem de aplicar técnicas da administração, a melhor organização dos nossos recursos, para obter uma produção capaz de fazer um melhor aproveitamento dos nossos recursos assistenciais, para dar conta de enfrentar aquela demanda acumulada, para que serve então a livre demanda? A livre demanda é a válvula de escape da panela de pressão que toda programação cria. Ok? Se a gente pensa aí numa panela de pressão, toda panela de pressão não tem uma válvula, senão a panela explode. Tá? A livre demanda é aquela válvula que atende às pressões que a programação e o planejamento tem que resistir. Por mais que a gente programe para todo mundo, sempre eu vou ter quem vem primeiro e quem vai por último. E isso cria tensões. Por mais que eu programe, não vou querer todo mundo, o radialista, o vereador, o prefeito vai querer que alguém passe na frente. E vai querer quebrar a programação. Então, assim, para que serve a livre demanda? A livre demanda, para mim, serve como válvula de escape para todas aquelas pressões que incidem sobre a programação do serviço. Então, a opção da fila e da ficha é uma opção para quem está insatisfeito. Ah, mas eu vou ser atendido só daqui a 1 ano? Eu vou ser atendido só daqui a 6 meses? Eu vou ser atendido só no ano que vem? Ah, não está satisfeito? Não tem. Ah, mas eu tenho um dente aqui que é urgente, que se eu não fizer uma resina aqui, se eu não fizer a restauração do meu incisivo central, eu vou ser demitido, eu sou balconista, eu trabalho no comércio, eu preciso disso. Tudo bem, vai lá no centro, na unidade de livre demanda, vai lá no centro de saúde, faz esse dente, pega a fila, vai lá. Pega uma ficha, enfrenta a fila, pega uma ficha e resolve a sua resina no seu incisivo central. Quando nós te chamarmos daqui 1 ano e meio, nós vamos pegar todos os dentes da sua boca, não só o seu incisivo central. Você espera porque tem gente que precisa mais e que está vindo na frente. Na hora que chegar a sua vez, você vai ser chamado e você vai receber o tratamento completo, se você quiser. Tá claro? Então, a livre demanda é uma válvula de escape. Né? E essa programação, né, ela se dá na atenção básica e na atenção especializada, certo? Eu vou passar para os próximos slides, né? Eu tenho uma proposta sobre qual padrão de oferta uma rede local é capaz de atender. A minha proposta é que a urgência tem que ser uma oferta no volume necessário à demanda de urgência e emergência. Ponto. Nem mais, nem menos. Não pode ficar gente com dor sem ser atendido. E não pode ficar profissional dormindo em plantão de urgência e emergência sem nada o que fazer. O tamanho da urgência e emergência é aquele tamanho necessário. Nós temos agora, para o futuro, que discutir a questão das UPAs, a saúde bucal, os dentistas nas UPAs, né? Qual é o tamanho, a quantidade de profissionais necessários para estar fazendo plantão, né? Para estar virando noite. Lembra que para cada pessoa que faz um plantão de 24 horas, ela folga 2 dias. Quer dizer, esse profissional sai caro, sai muito caro para o serviço. Né? Lotar pessoa em urgência e emergência para chegar lá, ficar vendo Big Brother, para dormir, assistir Corujão, né? E não atender, não fazer nada porque não aparece ninguém, isso é um desperdício gigantesco de recursos. Isso pode ser muito bom para o plantonista. Médico adora dar plantão, né? Porque ganha dinheiro e trabalha-se relativamente pouco. Né? A gente tem que pensar que se para a nossa economia política na saúde bucal, qual é o tamanho da oferta necessária de urgência e emergência. Está claro isso? Qual é o tamanho da livre demanda? A recomendação minha é que seja a mínima possível.
Qual é o tamanho do programado? A máxima possível. Aí você fala assim, poxa, professor, aí você me avacalhou. O que é mínimo possível, o que é o máximo possível? Tem contextos que o mínimo possível é 100%. Tem contextos, né, que o máximo possível de programado é 0. Tá certo? Você não tem menor ambiência política para fazer esse tipo de coisa. Né? Você tem uma equipe de saúde bucal implantada num município de 40 mil habitantes. Você vai se comprometer a fazer tudo programado? Você vai criar uma ilha de oferta num mar de necessidades, né? Cercado de necessidades por todos os lados. Assim, é uma questão complicado, né? É situacional. Se no seu município você consegue, né, com a menor quantidade de profissionais alocados na livre demanda, não ter problema com o prefeito, não ter problema com o vereador, não ter problema com o radialista, ótimo, com aquela quantidade ela é a mínima possível, certo? 1, 2, 3, sei lá quanto para cada município. Agora, se no seu município, para colocar um dentista programado, é uma guerra que vai te jogar para fora da coordenação de saúde bucal, você não tem menor ambiência para implantar a programação, porque ninguém quer trabalhar de forma organizada, o máximo possível é 0. Então isso é uma coisa política e situacional. Está claro isso? A minha recomendação é usar subjetivamente dessas receitas, o mínimo de livre demanda e o máximo de programado. Agora, o mínimo e o máximo, cada um sabe onde é que o calo aperta. Tá certo? Cada um sabe direitinho qual é o tamanho do seu problema.